Olá amigos, tudo bem com vocês? Então vocês sabiam que vocês podem investir no Bitcoin sem ser investindo no Bitcoin? Você sabia que você pode comprar uma ação de uma mineradora de Bitcoin, aquela empresa que minera, né, que faz os Bitcoins para poder vender a mercado? Agora a pergunta é, isso vale a pena ou não? Mas tudo vamos falar depois da vinheta. Então galera, se gostar do vídeo deixa um like, ajuda demais o canal. Se gostar do canal, se inscreve, ajuda mais ainda. Se tiver alguma dúvida nos comentários e vamos pro conteúdo. Galera, é o seguinte, então, as mineradoras de Bitcoin são empresas, né? Vamos explicar o que é as mineradoras, né? São empresas que montadas, organizadas para poder minerar o Bitcoin. É porque, vamos lá, vamos explicar um pouquinho como é que funciona o sistema de mineração. O Bitcoin, ele não vem do nada, não é uma pessoa que produz ele. Para produzir o Bitcoin, você tem que decifrar um código matemático. É um teste de força bruta. Quem adivinhar o número do bloco correto primeiro, recebe o Bitcoin como recompensa. Para isso, é feito umas instalações assim, gigantescas. Hoje, antigamente eram pequenininhas, um computador conseguia rodar isso. Hoje, como é muita potência, né, tanto que a rede do Bitcoin é a mais segura do mundo, agora tem empresas gigantescas, multibilionárias, para poder minerar o Bitcoin na maior quantidade possível. E teoricamente da maneira mais eficiente possível. E para isso, essas empresas maiores assim são listadas na bolsa, no caso a bolsa americana da Nasdaq. Vou mostrar aqui na tela para vocês. Se você digitar aqui mineradoras de Bitcoin, vai aparecer esses galpões assim, gigantescos, né? Esse aqui é no caso da Hut 8, porém é um exemplo, que é o nome de uma mineradora. E elas têm essas maquininhas aqui, que você vê aos montes, né? Máquinas de mineradoras, todas essas maquininhas, né? A grande maioria chama ASICs, elas são as que mineram. Aí o povo pega um monte delas, tá vendo? Empilha, um do lado da outra, tem que ter um sistema de refrigeração. Umas são refrigeração, né, a ar, outras são mergulhadas, né? Então assim, são muitas e muitas e muitas máquinas, literalmente agrupadas uma do lado da outra, assim. É uma coisa assim, de louco, sabe? São muitas máquinas. Essas máquinas elas vão também perdendo a potência muito rápido. As gerações novas vão se tornando cada vez mais eficientes e mineram mais e gastam menos energia, sabe? Então você vê assim, cara, tem várias fotos que mostrando assim, emparelhagens gigantescas assim. A questão é que você pode investir nelas, você pode comprar ações de empresas que são mineradoras de Bitcoin, caso você não queira se expor diretamente ao Bitcoin. Porque essas empresas, o preço oscila de acordo com o preço do Bitcoin, o preço da ação, né, da empresa. Então, se você digitar quais são as maiores companhias, eles vão mostrar as maiores, é porque o preço das ações mudam todos os dias, o market cap delas, né, o valor de mercado delas vai mudando constantemente todo santo dia. Né? Só que elas são abertas em bolsa, só ficam abertas de segunda a sexta. Diferente do Bitcoin, que é aberto 24 horas por dia, né, todo dia do ano. Vamos pegar aqui um exemplo, que a gente temos a Riot, temos que é a Marathon Holdings, né? Riot é o nome Riot Blockchain. Riot é o símbolo, né, que se digita lá na Nasdaq, né? Você tem que abrir uma conta numa corretora lá fora, numa Avenue, em qualquer empresa XP, BTG, conta lá fora para poder ter acesso direto a essas ações, né? Temos a Cypher, Mining, Canaan, Hut Mining, tem CleanSpark, tem Iris Energy, tem uma porrada, tá? É que os sites não vão listando todas e alguns vão nascendo no meio do caminho também. Aí você pergunta, Brenner, onde é que eu encontro as informações dessa empresa, né? Pra gente poder ter uma noção do que elas fazem, qual que é o potencial de cada uma. Você pode muito bem entrar no site delas, por exemplo, aqui, o site da Marathon. Porque, como elas são empresas listadas em bolsa, elas são totalmente reguladas com as empresas aqui do Brasil. Então, aqui, ó, solta as informações, o preço da ação, quantos bitcoins eles têm em balanço, né, guardados, qual que é o poder do exahash deles, porque eu vou explicar para vocês já o que é um hash rate, né, qual que é o potencial de cada empresa, quantas facilities, né, quantas instalações eles têm. Aí vai mostrando explicações, operações, a parte de investimento. Então assim, pode entrar, pega o nome dessa lista, digita o nome no site, na internet vai aparecer o site dela para você mergulhar e ir a fundo, né, mostrando
todos quem que é o time, né, quem são o CEO, quem são as pessoas todas, né? Então, aqui está um exemplo legal. Outra opção também é você entrar também no Twitter, né, no X, no X, e botar o nome dessas empresas também. Você vai também ter todas as informações. Eles publicam quase diariamente entrevistas, notícias, a produção mensal, né, igual no caso da Marathon, que é a que mais produz bitcoins hoje no mês. A minerou 1.072 agora em agosto, né, do mês passado, desse ano. A Riot, por exemplo, já tem uma pegada diferente. Ela já minerou pouco Bitcoin, mas ela recebeu, no caso, 31,7 milhões de dólares por ter desligado as suas mineradoras. Ela recebeu esse valor em crédito de energia. Porque agora vamos conversar aqui como é que funciona esse mercado. Não, isso aqui tudo que eu te falei, eu estou te explicando, vou te falar, não é uma recomendação de investimento. Mas, então assim, façam seus estudos, veja se vale a pena para vocês, mas eu estou aqui dando algumas dicas que eu acho que pode ser útil caso você queira investir nesse tipo de mercado. Eu pessoalmente invisto sim nas mineradoras, em algumas delas, e porque eu acho interessante, eu já sou um adepto, né, fã de Bitcoin, e eu tenho sim investimentos nessa área de mineração. Agora eu vou dar umas dicas então interessantes que pode ajudar vocês a decidir comprar ou não uma ação de uma mineradora, sim ou não. Porque vamos lá. Diferente da empresa, que a ideia de qualquer empresa, sei lá, que você queira comprar, a ideia é que passe o tempo, ela ganhe, compre, produza mais, faça mais, ou coisa do tipo. A mineradora de Bitcoin, ela segue o padrão do Bitcoin. Então o Bitcoin, como eu já falei num vídeo que eu vou deixar escrito aqui em cima, a cada 4 anos, o Bitcoin tem o tal do halving, onde a produção de Bitcoin cai pela metade logo pelo sistema. Então, a cada 4 anos, todas as mineradoras, todas, em qualquer lugar do mundo, o que vai acontecer? A mineração delas, a produção delas cai pela metade. Então, se o preço do Bitcoin não sobe, o lucro delas cai pela metade. Então, esse mercado é um mercado muito difícil. A pessoa tem que estar produzindo muito, tem que estar com uma energia barata, porque minerar isso não é barato, é caríssimo. São muitas máquinas ligadas ao mesmo tempo, então assim, o consumo de energia é um absurdo. Só que essas empresas, elas produzem a própria energia também. Então assim, elas não só consomem energia da rede, elas também produzem energia. Tem solar, tem eólica, muitas outras opções que eles usam para poder gastar de energia também. E qual que é a questão? Elas não podem ter dívidas. Tá? Se essa empresa entrar endividada e acontecer um halving, ela pode muito bem se lascar e muito rápido. Então, tanto que é muito comum empresas de mineradores de Bitcoin pedirem falência, né? Ou outras maiores comprarem as menores que não conseguiram aguentar. Então, assim, o plano de cada um tem que ser muito bem feito. Se você for olhar no histórico, várias empresas faliram e muitas foram compradas umas pelas outras. E as máquinas perdem eficiência brutalmente. Todo ano tem uma versão nova da máquina. Então, assim, ficar atualizando essa frota de máquinas é muito difícil, tá? Então, esses são pontos que eu acho que você tem que observar. Agora, em relação à estratégia. Como qualquer outra empresa, se eu produzo aquele bem, eu quero vender aquele bem para poder, né, naturalmente, a gente gerar o lucro, né? Você minera o Bitcoin e vende o Bitcoin para manter a instalação funcionando. Tem empresas que fazem isso. Tem empresas que simplesmente não vendem parte dos bitcoins, ela às vezes vende só o mínimo para manter ligado ali o básico, ou às vezes ela nem sequer pega dinheiro emprestado do mercado para manter funcionando e guarda o Bitcoin. Esperando que o Bitcoin, quando ele subir de preço, que tem ciclos muito grandes, né? Quando o Bitcoin explode de preço, eles vendem mais no topo e tiram um lucro absurdo. Então sua empresa tem capacidade de crescimento muito grande. Então, a gente pegar, por exemplo, né, você vê, eu acabei de mostrar aqui no Twitter, vou voltar aqui para a tela. A Marathon Holdings, como eu falei, ela armazena, ela tem muito Bitcoin guardado, né? Se a gente voltar aqui na tela aqui inicial, vamos voltar aqui na página inicial. Essa empresa, que é a maior de market cap, ela tem mais ou menos uns 2 bilhões de dólares de market cap, o que é uma empresa pequenininha, ela tem 13.286 Bitcoins guardados. É muito Bitcoin, dá mais ou menos uns 300 e poucos milhões de Bitcoins, se fosse vender no preço de hoje, em caixa. Se ela quiser vender isso aqui tudo, ela vende. Ela tem um poder computacional de exahash. Quando você vai juntar naquelas máquinas, você vai fazendo o poder de mineração, né?
Então, assim, quando era no início, era um quadra hash, era um penta hash, agora é um hexa hash, vai subir na escala, né? E já tem 19.1 instalado operacional. Eles querem chegar até 30, até meio do ano que vem. Eu falo assim porque eu já li os relatórios, né? E o que acontece? Só que essa empresa, por exemplo, ela tem dívida, entendeu? Já não é uma empresa que fica tão legal ali de você ficar, vixe, e aí, será que eu invisto nela ou não invisto? Então, assim, é a mais poderosa, minera mais, mas será que ela vai passar bem? No caso daqui da Riot, a Riot, por exemplo, ela já não, ela minera bem menos, ela tem a opção de desligar as máquinas, porque, vamos lá, qual empresa você fala assim, olha, o governo, por exemplo, aconteceu no caso do Texas, né, teve uma onda de calor horrorosa, o governo precisava as pessoas gastando muita energia, calor, ar-condicionado, aquela coisa, estão sobrecarregando a rede. Ele precisava que alguém, né, desligasse os seus serviços para poder aliviar para a rede, gerasse a energia para a rede. E as mineradoras de bitcoins fazem isso com um botão. Você vai lá, aperta um botão, desliga tudo, na hora, instantâneo. E aquela energia que estava usando para as máquinas vai direto para a rede e vira crédito de energia, né, e a pessoa recebe por isso. Foi o caso aqui da Riot, né, que recebeu 31,7 milhões agora só em agosto. Ela recebeu só em agosto mais que o ano passado todinho. Então, assim, é incrível. Então, quando você está comprando uma mineradora de Bitcoin, você não compra só uma mineradora de Bitcoin, você também compra uma mineradora de energia. Pensa nisso também no investimento que você vai fazer. Então, deixaram de ganhar Bitcoin, mas ganharam crédito de energia. Vão poder gastar isso aqui depois, economizar em energia e depois voltar a minerar em força total quando o calor lá do Texas melhorar. Tá? Isso aí é um ponto, são estratégias diferentes. As empresas têm estratégias diferentes. Uma é mais alavancada, minera muito mais, pega dinheiro emprestado, a outra já não pega tanto dinheiro emprestado, minera menos, gera energia, tem zero de dívida. A grande maioria das mineradoras hoje estão com zero de dívida, porque elas sabem que em abril do ano que vem tem o halving, e muitas não vão aguentar, mas umas não tem caixa, outras têm muito caixa. Então, assim, são ideias a se ponderar se vale a pena comprar ou não. E Breno, você fala, em relação ao preço de valorização da cota, vale a pena investir? Vem cá comigo no gráfico também. Ó, então aqui temos o gráfico do Bitcoin, tá? A gente já sabe, olha só, vamos fazer uma comparação aqui só para você ter uma ideia. Vamos pegar o fundo lá do Bitcoin, que foi lá em novembro, né? Vamos pegar do fundo desse movimento até o topo do movimento esse ano aqui, ó. O Bitcoin subiu o seu 100%, tá? Isso aqui, notório, todo mundo que acompanha sabe. Foi dos 15.500 até os 31.600 ali. Esse foi a valorização do Bitcoin. Agora vamos pegar, por exemplo, a Marathon Holdings, que eu peguei de exemplo lá no site. Do fundo também, lá em novembro. No caso, foi até em dezembro aqui. E levar até o topo desse ano, ela foi de 3 dólares até 19. É um aumento de 500%. Tá? Vamos pegar a Riot aqui também, que é aquela outra empresa que a gente estava comentando aqui também. Do fundo lá em dezembro, né, onde o Bitcoin não estava subindo por nada, até o topo ela subiu também 500%. Então o que você percebe? Existe uma relação nessa faixa de 3 a 7 a 8 vezes o valor do preço do Bitcoin para da mineração. Qual que é a última dica aqui antes de a gente acabar o vídeo? A mineradora é considerada como se fosse uma posição alavancada do Bitcoin. Se o Bitcoin sobe 100%, ela sobe 300, 500, 600, 800%. Se por um acaso o Bitcoin cai 10, 15, 20, elas caem 50%. Então, assim, para ter esse tipo de ação, tem que ter estômago, porque elas são muito voláteis. É claro que, se você conseguir pegar ela no momento correto e conseguir encontrar uma mineradora que seja vencedora, que seja resiliente, que consiga resistir ao halving, né, que é também o processo de valorização do Bitcoin acontece nesse processo, e se o Bitcoin realmente se valorizar, porque se o Bitcoin também não anda, não sobe de preço, as mineradoras vão sofrer também. Se você consegue encontrar essas duas coisas, você vai ter uma grande valorização e com pouco dinheiro se transformar em muito. Tá? Não é uma recomendação de investimento, são dicas, são fatos, eu estou trazendo só os dados aqui para vocês. Fica a dica, eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, desse vídeo. Nos vemos numa próxima e fui!